Só para lembrar da aula da semana passada, então, que eu queria que ficasse claro na cabeça de vocês, é sobre essa questão do tempo para a gente realizar, né, o trabalho em implantodontia. Então, na verdade, o implante é um parafuso de titânio, né? Eu até gosto de falar melhor que não é um parafuso, que na verdade é uma bucha, onde receberá o parafuso, né? O parafuso será o dente. Mas antes disso existe um processo normal de remodelação óssea, né? De cicatrização, que todo paciente passa. Então, isso que eu queria da aula passada que ficasse claro na cabeça de cada um de vocês, que é essa questão, eu tenho dente, a raiz, e por algum determinado motivo, né, eu perdi esse dente, como por exemplo, fui mastigar alguma coisa e aconteceu uma fratura, né, fraturou o dente, raiz, e não tem solução reabilitadora, né, a não ser o implante dentário. Então, como que é o procedimento normal, né, via de regra? Como que é o procedimento padrão? Essa raiz onde ela foi condenada, a gente vai planejar para removê-la, né? A partir do momento que eu removi essa raiz, curetei o meu alvéolo para estimular a formação de coágulo, em média de 60 dias, né, ou 2 meses, ocorre a formação óssea dentro desse alvéolo, né, se o paciente for sistemicamente saudável. Então, em torno de 2 meses, ocorre o preenchimento, né, daquele alvéolo por osso. Então, depois de 2 meses, a gente vai reabrir e instalar o nosso implante. Tá? Então, a gente vai instalar o implante após 2 meses da extração do nosso dente. Esse implante, na maxila, ele vai ficar um tempo de espera de aproximadamente 6 meses, e na mandíbula, né, na região inferior, 4 meses. Isso por conta das diferenças de tecido ósseo. Né? Vocês vão ver mais para frente anatomia óssea, então vocês vão entender o porquê que na maxila a gente aguarda 6 meses e na mandíbula a gente aguarda 4 meses. Tá? Então, vamos supor que a gente está na maxila, ficou 6 meses esse implante aguardando, né, sem sofrer nenhum tipo de carga, e aí após 6 meses a gente instala o nosso dente, né, a nossa prótese sobre implante. Essa prótese sobre implante, ela vai ser parafusada dentro do implante. Né? Então, por isso que normalmente eu prefiro até falar que o implante é uma bucha, né? O implante ele vai receber um parafuso dentro dele, que será tipo o apoio da nossa prótese sobre implante. Mais para frente vocês vão ver os nomes desses componentes que a gente parafusa dentro do implante para receber a nossa prótese. Então, existem diversos tipos de componentes, né? Dependendo de cada situação, a gente vai escolher um determinado componente para que eu confeccione a minha prótese sobre implante. Mas o que eu queria deixar... Professor, tem como a prótese ser cimentada no implante? Tem como a prótese ser cimentada no componente, no implante não. Igual essa daqui, ó. Eu parafusei um componente lá dentro do implante, esse amarelinho, tá vendo? Aham. Eu parafusei ele lá dentro e aqui eu cimentei o meu dente nesse componente. Ah, tá. E sempre vai ser cimentado o dente no componente ou tem como ser de outro jeito? Tem como ser de outro jeito, tem como ser parafusado. Aí tem como o dente ser parafusado tanto aqui nesse componente, ou tem jeito de eu parafusar o dente diretamente dentro do implante. Tem essas opções. Vocês Tá. vão ver no finalzinho da implantodontia 1, isso daí, e no início da implantodontia 2, que aí vocês vão ver os tipos de prótese, qual é a sequência protética que deve ser feita. Mas não tem como eu cimentar o dente diretamente no implante, somente parafusar. Eu cimento o dente quando eu utilizo um componente como esse aqui. Tá bom, então. Então, vamos lá. Então, como nesse caso, instalou o implante, aguarda 6 meses para depois
colocar o dente propriamente dito, né? Na aula passada me perguntaram, professor, mas existe a possibilidade de eu colocar o implante, de eu colocar um dente já preso nesse implante, que é o chamado carga imediata? Sim, existe. Mas existem alguns pré-requisitos necessários, né? É necessário fazer seguir um protocolo para que dê certo essa carga imediata. E o paciente precisa ter algumas características para que essa carga imediata dê certo, para que eu consiga extrair o dente raiz, instalar o implante e já instalar o dente no mesmo momento, né? Então, existe uma série de fatores que a gente precisa avaliar antes para que a gente decida a seguir essa carga imediata. Mas protocolo comum, né, a regra normal é essa: a gente extrair o dente, aguardar 2 meses, instala o implante, aguarda 6 meses em maxila, 4 meses em mandíbula para poder começar a realizar a nossa prótese sobre implante. Aí normalmente o paciente até fala assim, nossa, mas demora, né, doutor? Eu falo, demora, mas isso tem uma vantagem. Ué, mas que vantagem que você vê nisso? Eu vejo a vantagem de poder dividir o seu pagamento nessa quantidade de tempo. Então, você vai ficar aí 8 meses aguardando até finalizar, né, o seu caso, então eu vou dividir o pagamento para você em 8 vezes. Normalmente isso é uma forma de amenizar ou até de fazer o paciente enxergar de uma outra forma, paciente enxergar de uma outra forma esse tempo de espera, né? Às vezes também a gente fala sobre a saúde sistêmica dele, fala, isso é porque a sua saúde em geral é boa. Tem outros pacientes que às vezes é diabético, hipertenso, algumas outras alterações sistêmicas que o paciente ainda tem que aguardar um tempo ainda maior para realizar, para a gente finalizar o tratamento. Então, eu sempre brinco com isso, né? Então, seu tratamento vai demorar mais ou menos 8 meses, eu vou dividir o seu pagamento em 8 meses. Porque a implantodontia, ela ainda é uma especialidade cara, né? Então, hoje um tratamento com implante, ele não é barato. Mas também o investimento que a gente faz para começar a atuar na área de implantodontia também não é um investimento barato, é um investimento relativamente alto, né? Então, para a gente finalizar um caso como esse, né, dos dois laterais, teoricamente, né, tradicionalmente, vamos dizer assim, ele demora em torno de 8 meses, tá? Mas é lógico que existe hoje já outras formas, né, que é a chamada carga imediata, que a gente vai ver em outras aulas. Mas quando é que surgiu essa questão dos implantes dentários? Há Meira, muitos. deixa eu te perguntar, assim, igual você falou aí que tem que esperar esse tempo de 2 meses para fazer o implante, depois esperar em torno de 4 a 6 meses, dependendo do paciente. Porém, nesse caso aí, a gente vai fazer um provisório de alguma forma? Beleza. Boa, Danilo. É assim, primeira coisa, eu gosto que pergunta, porque às vezes a gente aqui do outro lado do computador parece que eu me sinto falando sozinho. Mas, Danilo, a gente vai fazer uma prótese provisória. Igual aqui nesse caso especificamente, por exemplo, esse paciente aqui, ele foi uma paciente, né, uma paciente ortodôntica. Então, ela utilizava um aparelho ortodôntico e o provisório, ele ficava um dente de estoque mesmo, sabe aqueles dentes de estoque que vocês compram lá para montar em prótese total? Eu coloquei Sei, dois dentes de estoque, né, um lateral de cada lado e prendeu no fio do aparelho. Então, ficava um dente aqui, um provisório, preso no aparelho da paciente. Tá? Ela ficou de aparelho até o momento de eu moldar e poder fazer a prótese definitiva. Existem outros tipos de prótese, né? Vocês aprenderam lá em prótese total, provavelmente, algumas próteses provisórias. Então, existe adesivas, né? isso Usa aqui adesiva nesse caso?
Muito bem, essa seria uma outra opção. Ah, o paciente não precisa não necessita de ortodontia. Qual a outra opção que a gente tem? Fazer uma prótese adesiva, né? Então, tem a prótese adesiva, colocar tipo uma resina aqui na palatina, resina na palatina do central também, passa uma fibra de vidro de um lado para o outro e prende o dente de estoque aqui nessa região. Tá? Então, é uma opção, uma prótese adesiva. Ainda tem uma prótese, a opção, uma prótese parcial removível também provisória, onde vai somente um acrílico, né, no palato e um grampinho normalmente de horta. Vou mostrar essas próteses provisórias depois também para vocês. A gente tem uma aula disso. Então, enquanto isso, o paciente utiliza uma prótese provisória, né? A prótese provisória é muito importante para o nosso planejamento. Tem uma aula também que a gente vai aprender a utilizar essa prótese provisória como guia. Então, a prótese provisória vai nos orientar qual é a melhor posição do nosso implante, e essa prótese provisória também vai nos guiar como é que vai ficar a nossa prótese definitiva futura. Então, às vezes tem algumas pessoas que falam assim, você não pode caprichar muito no provisório, não, senão o paciente não volta. Pelo contrário, o provisório eu vejo que é um diagnóstico de como ficará a sua prótese definitiva. Vamos entrar um pouquinho em prótese fixa, por exemplo. Você fez lá um pino de fibra, preparou e fez um provisório. Se o seu provisório quebrou, você tem um diagnóstico. Provavelmente, por que esse provisório quebrou? Porque o espaço está curto. Talvez. O espaço interoclusal, às vezes, está limitado. Você deixou pouco espaço para sua prótese fixa. Aí o provisório quebra. Porque, às vezes, na boca, a gente faz ali e sem um provisório, acho que está bom o espaço. Aí, na hora que você molda e articula os modelos, não está bom o espaço. Então, normalmente, o provisório, eu falo muito que o provisório é um meio de diagnóstico. O provisório soltou. Então, tem alguma coisa no seu preparo também. Provavelmente seu preparo está muito expulsivo, seu preparo está curto. Então, o provisório sempre vai nos guiar, né? Sempre vai nos orientar sobre o futuro da nossa prótese definitiva. Então, a partir do momento que seu provisório está dando errado, não está ficando bom, tem alguma coisa errada no seu preparo, tem alguma coisa errada no posicionamento do seu implante, ou naquele componente que eu mostrei para vocês também, às vezes está errado. Então, o provisório sempre vai nos orientar quanto a isso. Tá? Então, acho que essa pergunta foi bem legal. E quando é que, quando é que começou essa questão dos implantes? Até a pergunta do Danilo vem assim, hoje, ninguém... Por mais que quando comece a fazer o tratamento com implante, ninguém quer ficar sem dente. Então, você tem que fazer uma prótese provisória. Desde os tempos lá das eras antes de Cristo, já se buscava a substituição de dentes. Né? Então, diversas expedições aí encontraram dentes esculpidos em marfim. Então, em ossada, eles encontraram a substituição de dentes com marfim, né? Então, aqui em exemplo também, uma mandíbula encontrada no Peru, em 1931. Então, com 2 conchas nos locais de dentes perdidos. Isso aí em aproximadamente 600 anos depois de Cristo. Né? Então, tem um pouquinho de tempo. E naquela época, então, já não se queria ficar sem dente. Por que naquela época não queria ficar sem dentes? Primeiro, né, por estética, né, vou botar um dente aqui para minha esposa achar eu mais bonito. Não se pensava nisso naquela época. Naquela época se pensava em substituir os dentes perdidos, porque primeiro não existia forma de cozinhar, né, não existia micro-ondas, vamos dizer assim, não existia panela para a gente cozinhar o alimento e fazer com que ele ficasse mais fácil de mastigar. Então, naquela época, se você for pesquisar as fotos antigas, como que era a alimentação desses povos, então a alimentação era a caça e alimentação através desses animais de forma crua mesmo.
Então, ele tinha que ter dentes afiados para que ele conseguisse cortar o seu alimento. Se ele não conseguisse cortar o seu alimento, ele ia ter bastante dificuldade para se alimentar, né? Então, a substituição dos dentes na era passada aí era justamente para ele conseguir ter um maior poder de corte, né? Hoje, na verdade, a preocupação maior, até mesmo, muitas pessoas se preocupam mais do que com a estética do que com a função. Então, hoje se inverteu a história. Hoje o paciente muitas vezes te procura para repor o dente mais por estética. Muitas vezes ele não tem os dentes posteriores, mas quer fazer um implante na frente. E você precisa quebrar a cabeça, precisa passar um bom tempo explicando para ele o quão necessário são os dentes posteriores, né? Para manter a dimensão vertical, para melhorar a sua mastigação, melhorar a sua deglutição, e os dentes posteriores que vão proteger os dentes anteriores. Então, normalmente, hoje, você precisa ficar um bom tempo com o seu paciente explicando para ele a necessidade de repor os dentes posteriores. Mas antigamente se pensava somente em repor os dentes por função, para conseguir triturar os alimentos. Então, existe uma série de achados aí onde relatam as primeiras próteses fixas, né? Então, olha só que prótese fixa criativa, né? Eu não sei nem dizer aqui o que é isso. Ele amarrou, é uma mistura de prótese com ortodontia, né? Então, ele passou aqui alguma coisa de aço, que eu não sei dizer o que é, e meteu o parafuso aqui para segurar um pontico. Então, eu acho, provavelmente deve ter sido a primeira prótese adesiva, né? Sem adesão, uma prótese que ele colocou um prego aqui para segurar um dente e conseguir mastigar melhor. Também substituição de dentes com pedra. Eu fico imaginando, né? Porque naquela época não existia anestesia, não existia nada disso. Imagine como que seria gostoso, né? Colocar um dente em formato de pedra. Eles pegavam sempre pedras nesse formato triangular, uma parte cortante, fincava-se na gengiva e no osso, e a outra parte ficava para fora. Eu fico imaginando só como que era para a gente fixar essas pedras ali. Então, muito provavelmente pegava-se algum outro tipo de pedra para poder bater aqui em cima e fixar essa pedra dentro do alvéolo. Então, existem vários achados com dentes homógenos, heterógenos, marfim, madeira, conchas. Existem, vocês vão vendo durante a aula aí que o pessoal era bem criativo, né? E aí... Bira, o que é dente homógeno, heterógeno? Homógeno é que é da própria pessoa, é isso? Boa pergunta. É assim, para falar melhor, Danilo, é isso daqui que eu ia falar agora. Um dente homógeno é um dente da mesma espécie. Então, por exemplo, eu vou repor um dente de uma pessoa, de um ser humano, com um dente de outro ser humano. É da mesma espécie, entendeu? Ah, sim, entendi. Uhum. E Heterógeno de espécie de outra diferente. espécie diferente. Beleza? E o de pedra entra aí nesse heterógeno também. O de pedra entra não? em lugar nenhum, porque não é dente. Ah, tá. Ah, é verdade. Não é nenhum tipo de órgão, né? Pedra. Então, entendi. Heterógeno é se o cara pega lá, mata um cachorro, pega o dente do cachorro e tenta pôr nele. Né? Então, só que isso daí não dá certo, porque existe, né, no nosso organismo lá a imunologia, né? Vocês aprenderam muito bem a imunologia, né? É muito gostoso aprender imunologia, pelo menos eu acho, né? Então, vocês sabem que existe toda uma cadeia imunológica onde isso, lógico que não vai dar certo, né? Eu vou pegar o dente de um cachorro e vou pôr em mim. Isso não vai dar certo, né?
Hoje em dia, nós conseguimos até fazer isso em alguns casos devido ao avanço dos medicamentos, né? Então, existem medicamentos que vão interferir nesse sistema imune, onde pode acontecer uma reação que o nosso organismo, vamos dizer assim, que ele vai consolidar esse tipo de transplante, né? Esse tipo de implante, vamos dizer assim. No período moderno, né, entre 1900 e 1980, aí já começou a coisa evoluir um pouquinho mais. Aí começou-se a descobrir porcelana, titânio, tântalo, e aí começou-se a desenvolver alguns já implantes, né? Então, os primeiros implantes, que foram chamados os implantes endoósseos, que vocês já imaginam pelo próprio nome como que seja, né? Um implante endoósseo, esse implante era feito através da endodontia, através do canal radicular. Foram um dos primeiros implantes que se testavam, que se instalavam, né? Eu mesmo não faço tratamento endodôntico por conta disso, porque eu corro um risco muito grande de acabar na hora que for limar ou for fazer abertura coronária, depois eu acabar colocando um implante endósseo por erro, né? Então, na verdade, se perfurava a raiz e colocava um parafuso dentro da raiz, era isso. Vocês vão ver imagens disso também. E aí surgiu depois os implantes endósseos, os implantes subperiostais ou subperiosteais, né? Que eram implantes que era colocado abaixo do tecido mole, né? Não era colocado dentro do osso, ficava entre o osso e o periósteo. E depois desses surgiram os implantes endósseos 2, que vocês vão ver que mudou-se o formato dos implantes que eram colocados dentro da raiz. Então, existiam diversas formas de implantes. Implantes helicoidais, inspira, dupla hélice, implantes de um cara que inventava, Danilo inventou um implante. Olha, esse aqui é o implante Danilo. Né? Então, inventavam-se diversos tipos de implante, mas todos eles de forma ainda sem muita ciência, como forma empírica, né? Não existia pesquisa em cima disso daí. Inventavam um formato de implante e ia testando. Normalmente, testava-se em alunos, né? Vocês vão ver que o implante, na verdade, a descoberta do implante foi até em alunos mesmo. Hoje não é possível isso daí, né? Os implantes foram começar a ter uma ciência em cima quando se descobriu a osseointegração, que a gente chama o período contemporâneo, lá mais ou menos na década de 60. Tá? Então, esses aqui que vocês estão vendo, ó, são os implantes que foram descobertos de forma empírica. Então, olha só que trambolho mais esquisito, não sei nem falar como que é isso daqui. Então, era um trambolho onde que você abria o tecido mole, né? E isso daqui ficava, abraçava o tecido ósseo, né? Abraçava a mandíbula, por exemplo. Né? Existia então, ó, o implante endósseo, né? Ó, trepanei Não vai fazer isso no dia de hoje, não, viu? Trepanei meu canal radicular, passei o ápice. Agora vou colocar um implante, né, endósseo. Isso daqui, logicamente, não funcionava, né? Funcionava por um determinado tempo. Olha o tamanho do parafuso passando a raiz, né? Então era feito um pino de fibra dentro do osso, né? E aí para suportar o nosso dente. Existia diversos tipos, né? O implante em formato de hélice, né? Para suportar também uma prótese sobre esse tipo de implante. Então, todos esses implantes, na verdade, o osso, ele não fixava nenhum tipo desses implantes, né? E aí vem os implantes também que o cara inventava, né? Cesto de Payne, tá vendo? Parece um cesto. Existem diversos tipos, né, de implante que vocês vão vendo. Que isso, logicamente, não dava certo. Primeiro, por conta
do tipo de metal que era utilizado. Era um metal que não era biocompatível. Primeiro, não se sabia qual a biocompatibilidade desse material, né, dos diversos tipos de materiais que eram utilizados. E segundo, por conta da geometria desse implante, né? Então, a geometria também não ajudava, né? Então, de novo, aqui, implante endósseo, várias formas de transfixação, né? Então, parecia mesmo ó, parece até as limas endodônticas mesmo, né? Que fazia, então, trepanava todo o dente para colocar tipo uma agulha, né? Que era chamado os implantes agulhados, né? O implante agulhado de Cialon. Então, um implante que ia dentro da raiz, ó, né? Um desses aqui que saiu, ó, esse daqui inferior. Então, formatos diversos, nada pesquisado. Implante endósteo 2, de novo, parece as limas, né? Que colocavam no contra-ângulo e tentava fazer uma casinha aqui, alguma coisa, uma arapuca para poder a gente encaixar a prótese. Então, nada disso dava certo, né? O índice de falha era muito alto, o índice de insucesso muito alto, né? Então, que algumas radiografias, como a título de curiosidade, eu fico imaginando para fazer esses implantes agulhados aqui dessa imagem. Olha que coisa doida. E como é que é para encaixar esse dente aqui nele? Olha o outro aqui, um implante que quase ultrapassou a mandíbula. Então, existiam, né? Hoje não existe mais esse tipo de implantes, né? Mas esses implantes, o índice de sucesso deles em 5 anos era até aceitável, 90 a 95% de taxa de sucesso. Mais de 10 a 15 anos, mais de metade desses implantes iam se perdendo, né? Então ele se soltava, né, do tecido, ele ia porque a reabsorção óssea continuava acontecendo e esse implante começava a ficar exposto no meio oral, né? Acabar perdendo. Implantes laminados também, taxa de sucesso baixíssima, 49 a 75% de sucesso em 5 Sem anos. falar, Bira, na parestesia provável, né? Daqueles, principalmente nos agulhados ali, né? Porque Esse aquele lá mesmo. tinha implantes, eu não me lembro se tem. Aqui, ó. Transósseo. Imagina esse daqui, ô Danilo. Esse daqui era muito bacana. Tá vendo o tamanho do parafuso? Então, esse parafuso a gente passava na mandíbula. A gente não, né? Isso não é da minha época, né? Passava na mandíbula e aí por baixo da mandíbula a gente rosqueava a porquinha para prender isso daqui. Então, vem aqui na mandíbula É e rosqueia doido. por baixo. Muito Você é legal. louco. Imagina a parestesia que não dava. Imagina. A pessoa não tinha nem mais expressão, nada, não. Né, esse aqui já estava até inventando Botox antigamente, né? Era o Botox em excesso, era o Pior. implante Nossa, isso aí transósseo. deve que era complicado para colocar. Isso aí devia ser complicado para colocar, viu? Eu fico imaginando mesmo como é que. Eu fico imaginando mais, na verdade, como que era feito, como que moldava para fazer essa prótese aqui, ó. Porque imagina, vocês vão ver na prótese sobre implante que existe uma sequência correta para que a minha prótese fique adaptada. É igual lá na prótese fixa. Eu tenho que fazer o término cervical em chanfro ou em chanfrado, em ombro e não sei o que, para eu moldar até para ela encaixar no término, não ficar excesso, nem faltando. Imagina como. Eu não sei como que era feito isso daqui. Não é da minha época, não, viu? Eu já estou com cabelo branco, mas eu já tive o prazer de tirar implante agulhado. Né, um implante parecido com esse daqui eu já tirei já. Né, então, olha só, implante disco voador, né? Eu não sei, eles nos livros classificam implante endósseo, mas parece que mais é um disco voador. Olha só no raio-x que loucura esse negócio aqui. Então, olha só outro disco voador. Então, das mais diversas formas, né? Então, olha o tanto de agulhinha aqui. Eu fico imaginando como que encaixa a prótese aqui
nessa região. Todos esses implantes, então, resultava, claro, óbvio, em fracasso, né, a médio e curto prazo. E aí surgiu esse cara aqui, esse cara chamado Branemark. O Branemark, então, que é o chamado pai da osteointegração, né, pai dos implantes modernos, tá? Então, esse cara foi que era um médico sueco, né? Ele veio a falecer há pouco tempo. Eu não me recordo em que ano. Se não me falha a memória, acho que foi em 2016. Depois eu vou até pesquisar novamente. Se alguém tiver com o celular aí e for pesquisando e me contar. Ele era um médico sueco que fazia pesquisa. Ele estudava, na verdade, a regeneração óssea. Tá me dizendo aqui que falta 2 minutos para acabar a nossa aula. Eu vou pausar para a gente entrar na próxima, tá? Então, eu só demoro uns 2 minutinhos, que é o tempo da aula ficar gravando aqui para entrar na outra. Entendi. Uhum. Então, vamos lá, aqui, a gente recomeçar. Então, quem, na verdade, começou a utilizar alguma pesquisa em cima da implantodontia é esse senhor aí. Então, sempre que vocês foram ver alguma coisa de implantodontia, provavelmente vocês vão ver essa foto aqui. Essa foto é que ficou famosa dele. Então, várias apresentações de trabalho, que o pessoal vai falar de alguma coisa de implante, eles colocam a foto do Branemark. Então, o Branemark, na verdade, ele estudava a regeneração óssea, né? Como que ele estudava a regeneração óssea? Ele tinha um estudo para observar o funcionamento da medula óssea em vivo, né? Normalmente ele colocava em orelhas de coelho, em tíbias de coelho, para ver como que funcionava a regeneração óssea, né? Ele induzia fratura, por exemplo, em tíbia de coelho e observava como que acontecia esse funcionamento, essa remodelação, né? Naquela época não se falava em remodelação óssea ainda, né? Mas aí na década de 50, né, ele tinha um estudo que ficava investigando, né, um estudo experimental que investigava em coelhos como que funcionava essa medula óssea. E normalmente ele utilizava um material, né, um metal, para acoplar a sua câmera, que era chamada de tântalo. Né? Então ele sempre utilizava esse tântalo como um dispositivo para encaixar uma câmera para ficar enxergando o movimento das células, né? Como que acontecia essa movimentação na medula óssea. E aí na década de 50, né? Década de 50, o que estava acontecendo? Ninguém sabe? Guerra Mundial. Guerra Mundial, beleza. Guerra Fria, né? Não, é 50. Década de 50, Mundial, né? Guerra Fria, mais um pouquinho perto de nós. Ah, é? Então ele não conseguiu obter o tântalo, né? Que era o que ele utilizava inicialmente. Vocês estão vendo nessa imagem aqui, né? Então ele passava tudo dentro da tíbia do coelho e existia uma câmera aqui dentro que ficava vendo a movimentação celular. E aí ele conseguiu o titânio, que era um metal até mais em conta, mais barato, né? E começou a fazer essa experimentação com o titânio. Só que o Branemark era que nem eu na época de estudante, né? Até hoje, na verdade, era quebrado, não tinha dinheiro. E aí ele precisava reutilizar, né? Ele precisava tirar isso daqui, né? E trocar a câmera, mudar de local, né? Ele, não vou comprar mais material, já vi o que eu tinha que observar aqui nessa região, vou tirar isso daqui e colocar em outra região, né? Só que ele sempre fazia isso com o tântalo, né? Só que, para surpresa dele, quando ele foi remover essa estrutura, essa câmera que era de titânio, ela não foi retirada, ele não conseguia remover essa câmera, né? Então, no primeiro momento, ele, né, ficou pensando, poxa vida, né? Vou ter que gastar dinheiro
com isso, vou ter que comprar outra coisa, né, para fazer de novo o experimento. E aí, na década de 60, ele foi investigar a função e estrutura de células do sangue humano. E aí, naquela época, né, ele foi e pegou alguns voluntários humanos, mais conhecidos como alunos, né, isso daqui não é brincadeira, não, é de verdade. Naquela época, fala assim, "Ó, Danilo, você tirou nota ruim, vou pegar você para fazer um estudo." Que nem o Vinícius, lá, o professor Vinícius, pegou você para fazer aquela pesquisa lá do plasma, né? Aham. Então, Eu, hein? naquela época era mais fácil ainda. Pensa, não, vou tirar um dente seu e inventei um implante aqui agora sei lá, de vidro. Você tirou nota ruim na minha prova, vou tirar seu central e vou testar esse implante. Então, naquela época não tinha comitê de ética, né? Se vocês pegarem, existe esse artigo, né, do Branemar, que é um artigo, né, dessa década de 60, né, onde ele relata, né, como que foi a descoberta. Então, ele pegava os seus alunos mesmo, né? Você parar aqui, quem tirou nota 0 até 2 pontos, vou testar isso aqui. Então, ele conta isso daí. E aí, nos voluntários humanos, ele adaptou a câmara de titânio, instalado no osso, né? No osso do braço. E aí, da mesma forma, ele viu que não teve nenhum tipo de reação com tecido mole, não provocando nenhuma reação imunológica. E aí ele começou a contemplar a utilização do titânio para aplicações médicas, né? Então ele ficou quebrando a cabeça o pessoal mandando mensagem aí. Tá... Beleza, deu certo. Então o pessoal, ele começou na verdade a quebrar a cabeça em como que ele poderia utilizar essa questão, né? Então, na verdade, ele descobriu que o titânio ele tinha uma fixação rígida no osso. Então, foi o que ele chamou de ósseo-integração, né? Então, o que é a ósseo-integração? Isso daqui é o que vocês precisam decorar da aula de hoje. Então, ele chamou esse fenômeno de não conseguir remover a câmara de titânio do braço, né, dos seus alunos, como ósseo-integração. A ósseo-integração foi definida por ele como uma conexão estrutural e funcional direta entre o osso vivo, ordenado, e a superfície de um material implantado, estando este submetido à carga funcional. Então, ele definiu isso como ósseo-integração, né? Então, foi o primeiro termo que ele utilizou. Mas ele ainda não definiu como que ele iria utilizar esse fenômeno chamado de ósseo-integração. Ele somente pontuou, né, o chamado fenômeno. Alguém chamou? Então, assim, vendo algumas dificuldades como essa, então ele começou a aplicar os implantes, né, na verdade, para a área odontológica. Que nem eu já mostrei na aula da semana passada, ele chamava os pacientes desdentados totais como pacientes de inválidos orais. Então, fantástico é que nem o Danilo falou, nossa, ele podia ter utilizado essa descoberta para fazer um implante de perna, né? E é lógico que hoje existem, né, os implantes de perna à base de titânio, com os mesmos conceitos que Brånemark descobriu. Mas a primeira utilização que ele realizou foi para reabilitar, né, para devolver a função mastigatória. Então, ele chamava aqueles pacientes desdentados totais como pacientes inválidos orais. Só que ele não entendia muito dessa área, ele não entendia de engenharia. O que ele, né, inteligentemente fez? Ele chamou, na verdade, um engenheiro chamado Victor Cuica
onde esse engenheiro ele foi desenvolvendo a geometria mais adequada dos implantes e também dos componentes protéticos, né? Para que eles tenham um protocolo estritamente detalhado, né? A gente chama de tudo que tem uma sequência técnica exata, a gente chama de protocolo, né? Por exemplo, vou fazer um bolo de fubá. Existe um protocolo para que seja feita um bolo de fubá tradicional. Primeiro coloca a farinha, depois mistura com ovo. Então o Brandemark juntou com o Victor Quick para desenvolver um protocolo detalhado de como seria feito, né, como seria instalado esses implantes e componentes para receber uma prótese sobre implante. Olha para você ver o tanto de tempo que demorou. Em 1965 é que ele foi instalar os primeiros implantes em paciente humano. Foram instalados 4 implantes mandibulares e uma prótese total fixada nesses 4 implantes. Então tá aqui o primeiro paciente, ó, que depois eu lembrei o nome, estava aqui, que chama Gösta Larsson, ele faleceu também já. Foi o primeiro paciente que recebeu o chamado protocolo de Brandemark, né? Então, o que é o protocolo de Brandemark? O protocolo de Brandemark, né? Hoje a gente, muitos profissionais, né, da área de odontologia fala para o paciente, o seu caso vai ser solucionado com uma prótese tipo protocolo. Às vezes até por nome, ele até fala errado, porque o que é, na verdade, o protocolo de Brandemark? O protocolo de Brandemark é a instalação de 4 implantes inferiores na região entre mentonianos e a instalação de uma prótese fixa inferior sobre esses implantes e uma prótese total muco-suportada superior. Tá? Então, isso daí é que vocês têm que decorar. Por exemplo, essa prótese que vocês estão vendo aqui, ó, eu posso chamar isso de prótese do tipo protocolo? Não, tem Essa Não, porque remoção não, né? não tem os 4 implantes ali exportando. Só é chamar de protocolo quando ela é sobre os 4 implantes e na parte superior é uma prótese total. Isso, beleza. Por que esse caso aqui eu não posso falar que foi uma prótese tipo protocolo de Brandemark? Tem 5 implantes. Porque tem 5 implantes. Beleza. Então, por que tem 5 implantes aqui nesse caso? Aí é outra historinha. Depois a gente vai discutir sobre isso. Mas, assim, hoje, né, o que vocês têm que ter na cabeça é que o protocolo do Brandemark, o que ele definiu como protocolo? Era instalar 4 implantes inferiores na região entre forames mentonianos, parafusar uma prótese sobre implantes, né, sobre esses 4 implantes, e uma prótese total superior. Esse era o protocolo do Brandemark, né? Ele fez o implante, vocês lembram lá, em 1965, no Gösta Larsson. E aí, em 77, ele já tinha alguns pacientes, né, todos esses em fase de teste, que apresentaram alto índice de sucesso. Né? Então, ele tinha alto índice de sucesso, baixa morbidade, ou seja, o paciente sofria muito pouco. O paciente conseguia voltar a mastigar, conseguia suprir alguns requisitos estéticos e era fácil de executar. Hoje, na implantodontia, o procedimento mais fácil que a gente tem em implantodontia é realizar uma prótese protocolo, né? Fazer 4 implantes inferiores, parafusar uma prótese nesses implantes e uma prótese total superior. Né? Então, isso é uma dos procedimentos mais fáceis em implantodontia. Olha os índices de sucesso dele depois de 10 anos. Em maxila, né? Ele começou a fazer implantes também em maxila e começou a observar alto índice de sucesso. Né? Tinha um índice de sucesso de aproximadamente 90%, né, em maxila.
Em mandíbula, o índice de sucesso dele era muito alto, de 95% a 98%. E na região, quando instalava em região posterior, 90% a 95%. Então, um índice de sucesso muito alto. Beleza, só que aí, isso ainda, ele não abriu para o mundo. Isso tudo ele ficou guardado para ele. Ele não publicou, não falou para ninguém. Então, era somente ele, né? E o engenheiro Vitor Cuica e alguns poucos pacientes que ele ia fazendo, né? E aí, em 1982, na Conferência de Toronto, que é uma das maiores conferências mundiais de odontologia, até hoje existe a Conferência de Toronto, né? É uma conferência onde estuda, na verdade, não estuda a ossa-integração, mas estudava, né, na verdade, toda essa movimentação de medula óssea, né, o estudo das células ósseas, células sanguíneas. E aí ele juntou com um professor que era, na verdade, na época, o Branemark, ele não era conhecido, ninguém sabia quem era Branemark. Quem era conhecido na época, quem era famoso, era o George Zarb, que era um professor da Universidade de Toronto. E aí ele chamou o Zarb para aprender a técnica, né? O Zarb, muito curioso e inteligente, foi aprendendo a técnica de Branemark, né? Foi para a Suécia, aprendeu a técnica, replicou seus resultados de forma independente. O Zarb pegou lá alguns pacientes dele e foi replicando, né, todo esse protocolo de Branemark. E aí, em 1982, o Zarb era um cara famosão. O Zarb era como se fosse hoje, sei lá, quem que é famoso hoje aí que vocês conhecem de dentista? Paulo Vinícius Soares, sei lá, quem mais? Existem Vioto, Hã? que é famoso, o Vioto. Vioto. Então, naquela época, quem era o Vioto da época era o Zarb. E aí o Zarb foi reuniu 70 professores, né, de universidades americanas e canadenses, né, professores, pesquisadores, e apresentou os seus 15 anos de pesquisas, né, os 15 anos de pesquisa do Branemark em animais e em humanos. Né? Então, para você ver, ele começou a pesquisar isso em 60 e o mundo foi descobrir em 82. Né? Então, o que é a definição de protocolo clínico, cirúrgico e protético do Branemark? Então, eram implantes, além de ser 4 implantes entre a região de forames mentonianos, esses implantes também, que são chamados implantes do tipo Branemark, ele tem um desenho geométrico específico. Então, isso daqui é duas coisas que vocês precisam saber: a ossa-integração, o que era o protocolo de Branemark e o que é o chamado implante tipo Branemark. E esses implantes que vocês estão vendo nessa imagem aqui existem até hoje. Se eu ligar numa empresa, vou ligar lá na SIM, na Neodente, ô vendedor, eu quero um implante padrão Branemark. O que é esse implante padrão Branemark? É um implante onde ele tem um corpo cilíndrico, né? Então ele lembra um cilindro, né? Que tem como diâmetro do corpo de 3,75 milímetros de diâmetro desse corpo. E a chamada plataforma protética, essa parte onde que vai ficar para cima da gengiva, que é aqui que eu vou encaixar o meu dente, essa plataforma tem um diâmetro de 4,1 milímetros de diâmetro. Então, repetindo, se eu ligar lá hoje na assim, eu quero, me vende aí 10 implantes tipo Branemark. Que implante é esse? É um implante de 3,75 milímetros de corpo, tem o corpo cilíndrico e a plataforma protética de 4,1 milímetros de diâmetro. Então, todos os implantes que eram feitos por Branemark tinham esse padrão, eram padronizados, né? Então, ainda hoje você encontra esse tipo de implante. E aí existia apenas um tipo de componente protético, onde esse componente protético ele era parafusado lá dentro do implante, né? E aqui, ó, por cima do componente protético, vê que tem um espaço para colocar um parafuso um pouquinho menor, né? Então, dentro desse parafuso que vocês estão vendo aqui, ó, em boca, era parafusada a minha prótese
sobre implante. Então, é uma prótese total, na verdade, que eu parafusava ela aqui nesses orifícios desse componente protético. Então, esse componente protético parafusava-se dentro do implante e por cima desse componente protético parafusa-se a minha prótese sobre implante. Certo, então? Vai acabar nosso tempo de Ok. aula aí. Existiam diferentes, né? Os componentes protéticos era tudo o mesmo padrão, mas existiam diferentes tamanhos, né? De comprimentos. E também, depois foi surgindo diferentes diâmetros desse corpo, desse componente. Tá? Olha só mais exemplo de prótese. Ó, tá vendo aqui, ó, o componente lá no meu modelo de gesso, né? Esse componente a gente consegue moldar ele para que seja passado para um modelo de trabalho, para confeccionar a minha prótese, e essa prótese vai ser parafusada nesse componente. Então, isso não é a prótese do protocolo de Brånemark, porque tem 5 implantes, né? Mas é a mesma forma. Então, hoje é isso que eu queria passar para vocês, um pouquinho desse histórico, né? Um pouco de como surgiu o implante. Então, vocês viram que, na verdade, o implante ele surgiu para prótese múltipla, né? Ele não surgiu para fazer um implante, ele não surgiu para ser unitário. Ah, perdi só meu pré-molar, vou colocar um implante ali. Isso surgiu depois, é o que a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Pessoal, então ficou salva a nossa aula.